Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma de nossas reflexões no programa de pós-graduação em Educação e Territorialidade, o PPGET. Nesta videoaula, eu quero começar com uma pergunta aparentemente simples. Existe uma epistemologia feminista a partir do Sul global? Minha resposta inicial é sim, mas precisamos imediatamente complicá-la. Talvez seja mais correto perguntar: existem epistemologias feministas produzidas a partir do Sul global? E mais profundamente ainda, o que acontece com o próprio feminismo quando mulheres negras, indígenas, camponesas, quilombolas e periféricas deixam de ser apenas objetos de análise e passam a produzir as categorias com as quais interpretamos o mundo? Essa mudança de pergunta é necessária, porque não estamos procurando uma versão latino-americana de uma teoria já pronta, pois não se trata de pegar conceitos formulados na Europa ou nos Estados Unidos e aplicá-los às mulheres que vivem nos assentamentos de Mato Grosso do Sul, nas aldeias e retomadas indígenas ou nas periferias das nossas cidades. Nós estamos falando de algo epistemologicamente mais fecundo. Estamos perguntando se as experiências históricas dessas mulheres produzem conhecimento. Se a luta pela terra produz teoria, se uma parteira produz ciência, se uma mulher que conserva sementes produz saber sobre biodiversidade. Se uma mulher guarani, kaiowá, terena, que conhece rezas, plantas, alimentos, corpos, ciclos de gestação e nascimento, produz uma epistemologia. E estamos perguntando também se a universidade é capaz de reconhecer esses conhecimentos sem transformá-los imediatamente em versões imperfeitas do seu próprio conhecimento. Essas são questões que nos acompanharão nesta videoaula. Eu já disse aqui, não sei quantas vezes, mas vai mais uma vez. Durante muito tempo, algumas correntes do pensamento moderno apresentaram o sujeito do conhecimento como se ele fosse universal, um sujeito sem corpo, sem raça, sem classe social, sem território, sem história final. Era um sujeito abstrato da razão moderna. A epistemologia feminista foi uma das tradições intelectuais que ajudou a desestabilizar essa ideia. Ela nos ensinou que quem conhece está situado no mundo, que todo conhecimento parte de determinadas experiências históricas. Mas a própria teoria feminista precisou também ser questionada, porque a categoria aparentemente universal chamada mulher podia esconder diferenças profundas entre as próprias mulheres, pois a experiência de uma mulher branca, europeia, de classe média, não é automaticamente equivalente à experiência de uma trabalhadora negra brasileira, ou à experiência de uma mulher camponesa, de uma mulher indígena, cujo território foi expropriado. Por isso, mulheres negras, indígenas e latino-americanas passaram a fazer uma pergunta incômoda ao próprio feminismo. De que mulher estamos falando quando dizemos a mulher? No Brasil, essa crítica encontrou uma formulação antecipadora em Lélia Gonzalez, muito antes de a palavra decolonial ganhar a circulação que possui hoje. Lélia Gonzalez já denunciava simultaneamente racismo, sexismo e heranças coloniais. E propunha pensar a América não apenas como a América Latina, mas como a Méfrica Ladina. Ao formular a ideia de um feminismo afro-latino-americano, Lélia deslocava o eixo da reflexão feminista. Mulheres negras e indígenas não poderiam continuar aparecendo como notas de rodapé dentro de um feminismo concebido a partir da experiência branca. Essa observação é importante para nós, porque significa que não basta acrescentar raça, classe ou território ao gênero. Até porque nós precisamos compreender como essas relações são historicamente produzidas
umas dentro das outras. É nessa direção que a filósofa argentina Maria Lugones desenvolve a noção de colonialidade do gênero. Dialogando criticamente com Aníbal Quijano, Lugones argumenta que raça, classe, gênero e sexualidade precisam ser compreendidos dentro da própria formação do sistema moderno colonial. A colonização não teria apenas dominado territórios e economias, ela teria também reorganizado corpos, relações sociais, sexualidades e formas de classificar os seres humanos. E aqui nós encontramos uma primeira chave para compreender os feminismos do sul global. Até porque colonizar terras e disciplinar corpos não são processos inteiramente separados. A exploração econômica da terra, a racialização das populações e a subordinação das mulheres participam de histórias que frequentemente se cruzam. Mas precisamos dizer também que entre mulheres indígenas e pertencentes a comunidades rurais da América Latina surge uma das referências desse debate é a intelectual e ativista maia xinca guatemalteca Lorena Cabral, que fala em território, corpo, terra. Essa formulação é extremamente potente porque afirma que não podemos defender a terra e considerar normal a violência praticada contra os corpos das mulheres. Mas também não podemos falar em emancipação das mulheres ignorando a mineração, o desmatamento, a expulsão das comunidades, o racismo e a destruição dos territórios. Corpo e terra parecem, portanto, conectados. É importante, porém, respeitar a maneira como a própria Lorena Cabral se nomeia. Ela prefere falar em feminismo comunitário territorial e explicita que sua reflexão procura alcançar também formas ancestrais de opressão e resistência, não se limitando à periodização colonial. Esse cuidado terminológico é muito importante para nós, porque uma epistemologia realmente descolonizadora não pode começar nomeando os outros antes de ouvi-los. É exatamente aqui que o conceito de território se torna central para o PPGET. Território não é simplesmente uma superfície delimitada num mapa. Território é relação, memória, trabalho, conflito, pertencimento. É também produção da vida, poder e lugar de reprodução cultural. Só que, quando nós olhamos o território a partir das experiências das mulheres, nós percebemos dimensões que frequentemente ficaram invisíveis nas interpretações tradicionais. Pois quem geralmente produz o alimento? Quem conserva determinada semente? Que cuida das crianças e das pessoas idosas? Quem mantém determinadas redes de parentesco? Que guarda determinados conhecimentos, participa da ocupação da terra, permanece no lote depois da conquista? Quem trabalha na roça e depois retorna para realizar uma segunda jornada dentro de casa? Essas perguntas mudam a nossa compreensão do território. Há ainda outra dimensão da epistemologia feminista que precisamos considerar. Quem possui o direito de narrar? Quem escreve a história? Quem aparece na literatura? Quem permanece nos arquivos? E quem desaparece deles? Nesse ponto, é produtivo dialogar com Alexandra Santos Pinheiro, professora da FALE UFGD, cuja atuação acadêmica se concentra sobretudo no campo das letras e da crítica literária feminista. Sua produção ajuda a compreender como o cânone literário também é uma estrutura de poder. Não é por acaso que, durante tanto tempo, obras escritas por mulheres tenham recebido menos reconhecimento, ou que as personagens femininas legitimadas pelo cânone tenham sido predominantemente construídas pelo olhar masculino. Alexandra tem desenvolvido trabalhos relacionados à autoria feminina, memória, gênero e cânone.
e coordena ações voltadas diretamente à leitura da literatura escrita por mulheres pela perspectiva da crítica feminista. E em obra organizada sobre literatura latino-americana escrita por mulheres, aparecem narrativas relacionadas à colonização, ditaduras, conflitos étnicos e relações de gênero. Por que isso interessa ao PPG-T? Porque narrar também é territorializar. Quando uma mulher escreve sua experiência, registra sua memória ou conta a história de sua comunidade, ela disputa o direito de dizer: eu estava aqui, eu vivi isso, eu interpreto essa realidade. Minha experiência também produz história. Essa dimensão conversa com os estudos de Joana Maria Pedro, cuja produção demonstra a pluralidade das experiências feministas e sua relação com ditaduras, resistências políticas e processos de democratização. Portanto, quando nós falamos em feminismos do sul global, não estamos falando de uma teoria produzida fora da história. Estamos falando de pensamentos formados em processos concretos, na resistência às ditaduras, na luta contra o racismo, nos movimentos populares, na organização das trabalhadoras, na luta pela terra, nos movimentos indígenas, na experiência das mulheres negras, nas periferias, nos assentamentos, nas aldeias e retomadas. Agora vamos aproximar ainda mais essa discussão dos territórios aqui do Mato Grosso do Sul. Aqui, os trabalhos de Marisa de Fátima Loma de Farias, Losandro Antônio Tedeschi, Alzira Menegatti e outras pesquisadoras e pesquisadores constituíram uma importante tradição de investigação sobre mulheres, relações de gênero e assentamentos de reforma agrária. A própria editora do FGD publicou trabalhos voltados às experiências das mulheres assentadas em Mato Grosso do Sul e as relações entre educação, gênero e movimentos sociais. Quando dizemos que uma família conquistou a terra, precisamos perguntar quem dentro dessa família participou da luta, esteve no acampamento, preparou alimentos durante uma ocupação, cuidou das crianças, quem participou das reuniões e depois da conquista do lote, em nome de quem ficou o documento da terra? Quem passou a ser reconhecido como agricultor? E quem continuou sendo descrita simplesmente como esposa do agricultor? Perceberam o problema? A linguagem pode apagar o trabalho. Durante décadas, muitas atividades realizadas pelas mulheres foram consideradas apenas uma espécie de extensão das obrigações domésticas. O homem trabalhava, a mulher ajudava. O homem era produtor, a mulher cuidava da horta. O homem gerava renda, a mulher fazia queijo, criava galinhas, guardava sementes, plantava para o consumo, cuidava dos filhos e ajudava na roça. Mas essa pequena palavra, ajuda, pode esconder uma gigantesca quantidade de trabalho. É exatamente por isso que a categoria divisão sexual do trabalho é fundamental nos estudos de gênero. Ela permite perceber que o trabalho produtivo e trabalho reprodutivo não receberam historicamente o mesmo valor econômico, social ou político. E aqui temos uma questão particularmente importante para nós. Não precisamos procurar todas essas reflexões exclusivamente fora da FAIND. O próprio PPG-T vem produzindo conhecimento sobre mulheres, território, trabalho, educação do campo e movimentos sociais. Por exemplo, a dissertação de Regina Célia de Souza Modesto, intitulada Mulheres Camponesas e suas relações de lutas na conquista e permanência na terra em Sidrolândia, é exemplar. Regina trabalha com histórias de vida de mulheres camponesas e analisa suas experiências na reforma agrária, suas trajetórias de luta, trabalho e organização coletiva,
Sua pesquisa identifica tanto situações de violência e submissão relacionadas ao patriarcado, quanto processos de autonomia, organização e protagonismo construídos pelas próprias mulheres. Há uma expressão no título que merece nossa atenção: conquista e permanência na Terra, porque conquistar é uma coisa, permanecer é outra. Uma epistemologia territorial precisa olhar para ambas. A luta não acaba quando se conquista o lote. É preciso produzir e criar filhos, organizar a escola, construir redes comunitárias, proteger sementes, garantir renda, cuidar da água, produzir alimento, enfrentar o agronegócio e reconstruir cotidianamente a possibilidade de viver naquele território. Outro trabalho importante no PPGET é a dissertação de Rutineia da Silva Guedes, que investiga o protagonismo das mulheres no assentamento Palmeira. Rutineia identifica processos de invisibilização do trabalho feminino e procura compreender as mulheres como trabalhadoras e intelectuais daquele território. Observem a importância da palavra intelectuais. Não apenas trabalhadoras, mas também intelectuais. Isso muda tudo, porque significa reconhecer que uma camponesa não possui apenas experiência, ela possui conhecimentos, interpreta, compara, experimenta, ela transmite técnicas, desenvolve estratégias, produz explicações sobre o território em que vive. Portanto, ela não é apenas informante, mas é sujeito de conhecimento. E aqui nós precisamos aguçar ainda mais o nosso olhar, porque as mulheres camponesas de Mato Grosso do Sul não estão isoladas. Elas se organizam em movimentos que produzem teoria e prática de forma articulada. Um exemplo importante disso que apresentamos aqui é o movimento das mulheres camponesas, o MMC. O MMC nasceu há mais de 40 anos, da percepção de que as mulheres do campo precisavam de um espaço próprio de luta e reflexão, um espaço onde suas vozes não fossem apenas complementares às dos homens, mas fossem protagonistas. E o MMC constrói aquilo que elas chamam de feminismo camponês e popular. Isso não é uma cópia do feminismo urbano ou europeu. É um feminismo forjado na luta pela terra, pelo trabalho, pela soberania alimentar, pela agroecologia e pelo reconhecimento de que o corpo e o território são um só. O MMC trabalha com sementes crioulas, com rodas de conversa, com enfrentamento à violência contra a mulher do campo. E em tudo isso produz conhecimento. E aqui quero destacar uma liderança que personifica essa epistemologia viva, a irmã Olga Manosso. Irmã Olga é uma mulher camponesa, filha de agricultores, graduada em História, fundadora da Comissão Pastoral da Terra em Mato Grosso do Sul e uma das principais articuladoras do MMC no estado. Ela vive no assentamento Itamaraty, em Porto-Porã, e sua trajetória é um exemplo do que chamamos de intelectual do território. Por quê? Porque a irmã Olga não apenas luta, ela pensa, ela escreve, ela forma outras mulheres, ela participa de pesquisas acadêmicas como coautora, como no artigo Roda de Conversas, relato da experiência do movimento de mulheres camponesas no enfrentamento à violência contra a mulher no assentamento Itamaraty. Ou seja, ela não é objeto de estudo, ela é sujeito que produz conhecimento junto com a comunidade e com a universidade. O MMC e Irmã Olga nos mostram que o feminismo camponês não é uma abstração, mas uma praxis cotidiana. É a recusa de que o trabalho da mulher seja chamado de ajuda. É a exigência de que o documento da terra venha no nome das mulheres. É a defesa das sementes como patrimônio das famílias e da humanidade. E isso dialoga diretamente com o que dissemos sobre Lorena Cabnal. Corpo e terra são territórios que não podem ser dissociados. Das docentes da FAIND, destaco ainda
a produção vinculada à professora Raquel Alves de Carvalho, docente até há pouco no PPJET, que permite aprofundar ainda mais essa direção. Entre as dissertações que ela orientou está o trabalho de Júlio Henrique Moretti, Do Ritual das Bruxas ao Cabaré Literário, a praxis das mulheres do MST, na construção de novas sociabilidades. Essa pesquisa é particularmente interessante para a nossa discussão, porque mostra mulheres do movimento dos trabalhadores rurais sem terra criando metodologias próprias para problematizar as relações de gênero dentro do próprio movimento. Entre essas experiências estão a Noite das Bruxas e o Cabaré Literário, ou seja, a luta feminista não aparece apenas como teoria escrita, ela aparece como praxis pedagógica, como linguagem, performance, arte, como formação política e como provocação dirigida também aos homens. Outra dissertação orientada por Raquel Alves de Carvalho é a de Patrícia de Souza Ferreira, sobre práticas de resistência agroecológica no assentamento Geraldo Garcia, que destaca explicitamente o papel das mulheres na luta, no cuidado e na sobrevivência cotidiana dentro do território camponês. Portanto, já existe no interior do PPJET um campo fértil para pensarmos aquilo que poderíamos chamar, com cuidado, é claro, de produção territorializada de conhecimentos pelas mulheres do campo. Mas não precisamos necessariamente afirmar que todas essas mulheres se denominam feministas. Esse seria outro tipo de colonialismo intelectual. O que podemos afirmar é que suas experiências apresentam questões centrais do pensamento feminista. A divisão sexual do trabalho, a violência, o acesso à terra, a autonomia econômica, o cuidado, a participação política, a produção da vida, a educação e o direito de produzir conhecimentos sobre a própria existência. E agora chegamos ao ponto no qual precisamos ser ainda mais cuidadosos, até porque existe um risco, o risco de pensarmos: já temos uma teoria feminista, agora vamos aplicá-la às mulheres indígenas. Sabemos, entretanto, que isso não funciona assim. Uma epistemologia efetivamente descolonizadora precisa inverter esse movimento. Precisamos perguntar: o que acontece com nossas teorias quando começamos a ouvir as mulheres Terena, Cadiuel, Guarani, Kaiowá e outras mulheres indígenas? Aqui a contribuição de Lauriene Zaragoza Olegário é fundamental. Lauriene integra atualmente o PPJET e desenvolve uma longa trajetória de pesquisa sobre organização social, parentesco, política, gênero e territorialidade entre os Kaiowá e os Guarani. Em sua dissertação Cosmos, Corpos e Mulheres Kaiowá e Guarani, de Anhã a Cunhã, Lauriene já colocava no centro da análise os corpos, as mulheres, a cosmologia e as relações sociais Guarani e Kaiowá. O que torna essa perspectiva especialmente importante é porque ela nos impede de imaginar que gênero seja uma categoria transparente e universal, uma vez que as relações entre homens e mulheres precisam ser compreendidas dentro de cosmologias, relações de parentesco, concepções de corpo, produção da pessoa, alimentação, substâncias e territorialidades específicas. Isso muda a nossa pergunta. Em vez de perguntar apenas como aplicar o conceito de gênero aos Guarani Kaiowá, podemos perguntar: o que os mundos Guarani e Kaiowá nos obrigam a reconsiderar na própria categoria gênero? Isso é epistemologia. Talvez uma das formulações mais bonitas e potentes produzidas por Lauriene seja aquela que aparece em sua pesquisa sobre as donas do fogo. Pensemos no fogo, o doméstico. Para um olhar ocidental apressado, ele poderia parecer pertencente ao espaço privado, à casa, à cozinha, ao universo doméstico. E a política estaria em outro lugar, na assembleia, no movimento, na reunião, na retomada, na negociação com o Estado. Mas a etnografia indígena desmonta essa separação.
Porque o fogo está ligado ao parentesco, à alimentação, à produção de pessoas, ao cuidado, à circulação de conhecimentos, à memória, à manutenção das relações que permite que aquele coletivo continue existindo. No artigo As Donas do Fogo, Parentesco, Práticas Alimentares e Luta pela Terra entre os Kaiowá e os Guarani, Lauriene relaciona parentesco, alimentação e luta territorial. E isso nos permite formular uma ideia. A retomada não começa apenas diante da cerca. Ela começa muito antes. Começa na manutenção das relações que permitem que um povo continue sendo povo. Começa no fogo, no alimento, na memória, nas sementes. Começa nos conhecimentos transmitidos entre gerações. E aqui desaparece a velha oposição entre doméstico e político, privado e público, cuidado e luta, reprodução e resistência. Até porque o cuidado pode ser profundamente político. O transmitir conhecimento pode também ser político, porque sem reprodução da vida não existe território retomado. Em seu artigo Tomar as Palavras, Política entre as Mulheres Guarani e Kaiowá, Lauriene aprofunda justamente a relação entre mulheres, produção dos corpos, parentesco e ação política. Esse trabalho nos convida novamente a ampliar aquilo que entendemos por política. A política não começa apenas quando uma liderança toma o microfone ou quando ocorre uma reunião com representantes do Estado. A política também na construção cotidiana das relações que tornam possível a existência. A Cunhanguê-Iguaçu tornou-se um espaço fundamental de articulação das mulheres Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Uma dissertação produzida no programa de pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos da FGV, por Ingrid Fernandes da Silva Ferré, analisou essa organização a partir de uma abordagem decolonial e das intersecções entre raça e gênero, destacando a centralidade dos direitos territoriais e dialogando, entre outras referências, com Maria Lugones, Lorena Cabunal e Lauriene Seragusa. Mas aqui precisamos evitar uma simplificação. Nós não devemos transformar automaticamente a Cunhanguê-Iguaçu numa mera tradução indígena de um movimento feminista urbano. A organização das mulheres está relacionada ao território, à vida comunitária, às crianças, à violência, à saúde, ao parentesco, à língua, à espiritualidade e ao futuro do próprio povo. Por isso, uma outra pergunta talvez seja mais produtiva do que simplesmente perguntar: as mulheres Guarani e Kaiowá são feministas? A pergunta poderia ser: o que as mulheres Guarani e Kaiowá obrigam o feminismo a repensar? E temos uma produção muito recente dentro do próprio PPGET que nos permite dar mais um passo adiante. É a dissertação de Edilaine Castelão Duarte, defendida agora em 2025, que registra os rituais e práticas das parteiras Kaiowá de Sassoró. A pesquisa de Edilaine nasce da própria trajetória da pesquisadora na licenciatura intercultural indígena Tecuarandu e utiliza uma perspectiva autoetnográfica. Edilaine registra conhecimentos das parteiras sobre gestação, nascimento, pós-parto, rezas, plantas medicinais, alimentos, rituais e cuidados transmitidos entre gerações. Essa dissertação nos oferece uma pergunta epistemológica da qual não podemos fugir. Quem pode ser considerado produtor de conhecimento? A parteira possui conhecimento? Evidentemente. Ela observa, compara, experimenta, memoriza, transmite, conhece plantas, corpos, ciclos, conhece relações entre alimento, gestação e saúde, sabe de rezas e dimensões cosmológicas da produção da pessoa. Mas o problema não é saber se esse conhecimento existe. O problema é por que
determinados regimes epistemológicos tiveram tanta dificuldade em reconhecê-lo como conhecimento? E aqui chegamos talvez ao centro desta videoaula. A colonização não retirou apenas terras, ela construiu hierarquias entre conhecimentos. Transformou alguns sujeitos em produtores legítimos de teoria e outros em meros portadores de crenças, costumes, tradições ou saberes populares. Descolonizar a universidade significa enfrentar também essa hierarquia. Vejo que, para irmos adiante, nós precisamos retomar a interseccionalidade. Frequentemente, ela é explicada de maneira muito simplificada. Uma pessoa sofre agressão de gênero, mais opressão racial, mais opressão de classe, mais opressão territorial. Mas não se trata simplesmente de fazer uma soma, pois gênero, raça, classe e território são relações que se constituem historicamente umas dentro das outras. Uma mulher, Knicknau, Cadiuel, Terena, Kaiowá, Guarani, não é primeiro mulher e depois indígena. Uma trabalhadora negra não experimenta o racismo numa segunda-feira, o patriarcado numa terça e a exploração de classe numa quarta-feira. Essas relações atravessam simultaneamente sua experiência histórica. E o território também participa disso. Pensemos então numa mulher de uma retomada. A ausência de território pode afetar a possibilidade de plantar. A impossibilidade de plantar afeta a alimentação. A alimentação afeta a saúde. A precariedade territorial interfere na criação dos filhos. A violência sobre a terra afeta a possibilidade de transmissão de conhecimentos. E tudo isso incide diferentemente sobre corpos atravessados por gênero, geração, raça e posição social. Há ainda uma expressão que precisamos abandonar ou pelo menos problematizar. Frequentemente dizemos, precisamos dar voz às mulheres. Mas pensemos bem, essas mulheres nunca foram mudas. As mulheres camponesas, negras, indígenas, as mulheres pobres, urbanas, falavam e falam. O problema não é a ausência de voz. O problema é outro. Determinadas estruturas não reconhecem aquelas vozes como produtoras legítimas de conhecimento. Portanto, talvez nossa tarefa não seja dar voz, mas aprender a escutar, reconhecer autorias, conhecer e reconhecer saberes, rever metodologias. E para finalizar, retomemos a pergunta inicial. Existe uma epistemologia feminista do Sul Global? E depois de nós percorrermos todos esses caminhos, talvez possamos responder de maneira diferente. Não existe uma única epistemologia feminista do Sul. Existem feminismos negros, afro-latino-americanos, decoloniais, comunitários, territoriais, camponeses. E o feminismo camponês popular, o NMC, é um exemplo vigoroso disso. Existem múltiplas formas indígenas de pensamento e organização das mulheres, que nem sempre desejam ser chamadas de feministas. Mas existe muito de feminismo que atravessa muitas dessas experiências, como a recusa de aceitar que somente determinados sujeitos possam produzir conhecimento. É um deles. Lélia Gonzalez nos obriga a perceber que não podemos pensar gênero ignorando o racismo e colonialismo. Maria Lugones nos ajuda a compreender a colonialidade do gênero. Lorena Cabnal nos Alexandra Santos Pinheiro evidencia a disputa pelo direito de escrever, narrar e integrar o cânone. Marisa Lomba de Farias Lozano Tedeschi e outras pesquisadoras e pesquisadores tornam visível o mundo das mulheres camponesas e assentadas. No interior do próprio PPGET, Regina Caetano, Rutineia Guedes, Júlio Moretti, Patrícia Ferreira e outras pesquisas mostram mulheres produzindo terra, trabalho, resistência, pedagogias e novas sociabilidades. E o NMC e Olga Manosso, com sua trajetória e liderança, nos ensinam que o feminismo camponês não é uma teoria importada,
mas uma praxis que nasce da luta, da semente, da roda de conversa e da recusa diária à invisibilidade. Quando chegamos às mulheres de Guarani Kaiowá, Lauriane Saragusa nos obriga a ir mais longe, porque já não basta perguntar onde as mulheres estão na política, precisamos perguntar o que estamos chamando de política. Também não basta perguntar onde estão as intelectuais, precisamos perguntar o que estamos chamando de conhecimento. Não basta perguntar onde começa a resistência. Talvez ela comece numa assembleia, mas talvez comece antes, no fogo, no alimento, na semente, na reza. E é justamente aqui que encontramos uma das mais profundas contribuições de uma epistemologia produzida a partir do Sul. Quando aqueles e aquelas que eram considerados objetos do conhecimento passam a ser reconhecidos como produtores de conhecimento, não são apenas os sujeitos que mudam de lugar. É a própria ciência que precisa mudar. Talvez esse seja um dos maiores desafios para a universidade, pois não basta apenas abrir suas portas para outros sujeitos. É necessário também permitir que a presença desses sujeitos transforme a própria universidade, transforme aquilo que pesquisamos, como pesquisamos e com quem pesquisamos. E transforme, finalmente, aquilo que estamos dispostos a chamar de conhecimento. Muito obrigado.